Oi meninos, boa noite. Hoje a gente vai dar aí a continuidade na nossa próxima videoaula e hoje a gente vai falar a respeito dos modelos atômicos. Quando a gente fala de modelos atômicos, os modelos atômicos eles são uma parte essencial da matéria que a gente estuda aí algumas configurações eletrônicas dos átomos para a gente entender alguns quesitos como ligação, como forma de reatividade, e isso a gente hoje vai dar início a esses estudos. Só que antes da gente falar o que é um modelo atômico, a gente primeiro precisa compreender o que esse modelo atômico significa. Então, a palavra átomo, ela surgiu muito antigamente. Por que eu digo que ela surgiu há muitos e muitos tempos atrás? Ela tem um conceito que vem sendo discutido desde os povos da Mesopotâmia. Eles já falavam a respeito de cosmo e a respeito da matéria. Então dá para falar que o quê? Que esses conceitos eles são extremamente antigos. E uma coisa muito importante é que o quê? Que a sacada dessas definições, ela hoje é extremamente importante no quesito quando a gente fala de estrutura. Estrutura eu quero dizer o quê? Quero dizer sobre reatividade, sobre formação de ligações, estrutura tridimensional que os átomos possuem. Isso tudo está associado à palavra dos átomos. Então, a gente começou com as primeiras definições de Leucipo e Demócrito. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nesses dois filósofos. Eles são extremamente importantes aí no aspecto da filosofia e eles foram um dos filósofos mais difundidos e mais estudados aí na nossa história. E aí o que eles afirmaram? Eles afirmaram que o nosso universo ele é o quê? Infinito. E ele é formado por partículas fundamentais. E essas partículas fundamentais, elas têm um movimento contínuo no vazio, que é regido pela razão e pela necessidade. Então, o que eles querem dizer com isso? Que o nosso universo, a nossa formação, ela provém de partículas menores, partículas que a gente dá o nome de partículas fundamentais. E essas partículas fundamentais, existe uma razão e uma necessidade delas existirem. Então, Leucipo e Demócrito disseram que o quê? Que se eu pegar uma parte do universo, eu posso quebrar até ela originar uma substância chamada átomo. E o que é esse átomo? Ele é o limite da divisibilidade da matéria. Ou seja, ele é a menor partícula que eu possa dividir o átomo. Então ele deixou a seguinte definição. Átomo, que vem do grego da palavra a, conjunção da palavra tomos, a, que vem como prefixo de negação, e tomos, que vem como prefixo de divisão, significa que o átomo é uma coisa não divisível. Ou seja, Leucipo e Demócrito, eles difundiram que a matéria ela tem um limite para ela ser dividida. Então vai chegar no momento que eu vou dividir a matéria e vou chegar nessa parte que a gente denomina de átomo. E a partir daí eu já não consigo mais dividir a matéria. Então eu cheguei no átomo, ele é o quê? O limite da divisibilidade da matéria. Essa definição foi dada por Leucipo e seu discípulo, que era o Demócrito. Então, pouco tempo depois, a gente tem aí
Uma outra difusabilidade aí nos tempos filosóficos, a gente tem o filósofo Empedocles. O que Empedocles disse? Baseado nos povos antigos, a matéria ela é constituída pelos elementos fundamentais: água, terra, fogo e ar. Então, toda a constituição da matéria ela depende de substâncias pré-existentes, que foi a afirmação de Aristóteles, que a matéria ela existe com base na formação de substâncias já existentes. Ou seja, dando uma afirmação que a matéria ela se transforma, não tem como eu criar nem destruir, somente transformar. Baseado nessas ideologias desses modelos atômicos, a gente surge como ciência, não surge como ciência ainda, porque nesse tempo a ciência, principalmente a química, ela ficou paralisada entre o século III até o século XVI. Ela foi mais estudada como princípios fantasiosos, artísticos e mais culturais, que a gente conheceu ela como alquimia. Então, essa ciência conhecida como alquimia, ela estudava principalmente alguns objetivos aí em comum. Que objetivos eram esses? O objetivo da transmutação. O que é isso? É o fato de eu querer transformar um objeto em outro objeto. O que é isso tá querendo? O que eu estou querendo dizer com isso? Esse aspecto da transmutação. A transmutação é o que? É a capacidade de transformar metais menos valiosos em ouro. Então esse era o principal princípio dos alquimistas, que era o que? Transformação de metais que não eram nobres, prata, cobre, chumbo, todos eles serem transformados em ouro. Então esse era um dos princípios mais estudados pela transmutação dos elementos. Depois, outro princípio que eles tinham muito valioso era a criação do elixir da vida. O que eles diziam? Diziam que buscando uma pedra chamada pedra filosofal, era possível criar um elixir que dava à pessoa que tomava esse elixir uma vida longa e próspera. Então a pessoa não morria com muita facilidade. E o terceiro princípio da alquimia era a criação da vida humana de forma artificial. O que a gente quer dizer com isso? Que era conhecido como homínculos ou homúnculos, que vem do latim. O que eles queriam dizer com essa transformação da vida humana em artificial? Conhecendo os elementos que compõem a vida, a gente tinha uma característica fundamental, que é tentar, através das matérias do corpo humano, converter isso em vida humana artificial. Só que isso é uma história meio que a gente pode levar aí para a surrealidade e que não é muito fácil de existir. Porque a gente sabe que para ter a vida humana é um pouquinho mais complicado do que simplesmente pegar os elementos que a gente tem do corpo humano e transformar isso aí em uma vida artificial. Então, a alquimia, ela tinha alguns princípios como toda ciência possui. O foco principal dela era entender a matéria, e entender a matéria geraria o quê? Temas para discussão sobre o que é ser cientista. Então, uma das teorias que eles tinham era a teoria do enxofre-mercúrio, a teoria da combustibilidade
e a teoria da metalicidade. Então, como curiosidade aí, vocês podem pesquisar o que seriam essas teorias, de como que elas foram importantes para a constituição da alquimia. Então, passando alguns séculos, chegando aí no início do século XIX, a gente teve uma transformação muito grande, que a gente vai discutir melhor quando a gente for falar de tabela periódica. A gente tem aí o fim da alquimia sendo substituído pelo livro Princípios Elementares. Não lembro de cabeça. É um livro onde a gente tem um químico chamado Lavoisier, que ele diz o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente começa a estruturar uma ciência que agora vai receber o nome de química. Então a gente encerra aí o fim da alquimia em torno aí do final do século XVII para o início do século XVIII, com a fim do século XVIII para o início do século XIX, com essa publicação de Lavoisier. Então, baseado nisso, a gente tem a primeira definição aí do modelo científico, que ele é proposto por um químico, físico e matemático, John Dalton. O que esse químico, físico-químico quis dizer? Que ele cria o seu primeiro modelo químico baseado nas experiências que Lavoisier, Proust e Gay-Lussac enfatizaram no seu livro. Então, que a gente dá o nome aí de leis ponderais, e ele propôs uma definição do modelo atômico em função disso. O que ele quis dizer? Que ele conseguiu comprovar que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. De que maneira? Fazendo reações químicas, que era uma coisa que os alquimistas não tinham muita ideia de como que funcionava. O que Lavoisier percebeu? Que a massa inicial que eu colocava de um reagente era igual à massa final relacionada a um produto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu faço uma reação, essa massa ela é conservada. O que eu tenho de reagente vai ser totalmente transformado em produto. E aí a gente discute a segunda lei ponderal, que é a lei de Proust. O que ele quer dizer? Que a massa ela vai ser conservada ao início da reação até a finalização da reação. O que isso quer dizer? Que existe uma proporcionalidade entre os reagentes. Se eu colocar uma equalidade do que é um reagente inicial e do que é um reagente desse reagente inicial, ele vai se transformar totalmente em um produto. Ou seja, uma reação química ela obedece sempre a uma proporção constante. A gente vai discutir isso aqui melhor quando a gente estiver falando sobre estequiometria. O que é isso? Estequiometria é a medida da relatividade da quantidade de matéria que acontece numa reação química. Então a gente tem como utilizar a matemática para poder fazer essas medições. E o que a gente conclui a respeito desse modelo de John Dalton? Ele retoma as ideias dos modelos filosóficos e ele ainda de fato afirma que o quê? Que a palavra átomo, que vem do grego, ela é não divisível. Então acho que vocês devem ter estudado isso aí no ensino médio. O que é esse átomo não divisível? Ficou conhecido como uma bola de bilhar. Ou seja, a matéria ela vai chegar no momento que ela não vai se dividir mais.
Então ela vai ter essa capacidade de não se dividir. Então o átomo é a menor partícula que eu tenho para quando eu divido a matéria. E aí a gente começa a desenvolver essa ciência e a gente começa a ter os primeiros experimentos que afirmam sobre a capacidade de cargas. Ou seja, o átomo agora ele tem uma característica de ter cargas, que é uma ferida no principal modelo atômico que a gente tinha na época, que durou em torno aí de mais ou menos quase 100 anos. Então, o que a gente tem com esse primeiro experimento? Eles perceberam que o quê? Que quando eu faço um atrito entre duas superfícies, elas acabam gerando uma carga. Eu acho que vocês já devem ter feito isso em algum momento da vida, que é esfregando aquela régua no cabelo e depois tentando pegar papelzinhos cortados. O que acontece? A gente acaba criando cargas superficiais na estrutura da molécula. E aí a gente tem essa separação de cargas de positivo e cargas negativas. E aí a gente começa a estudar um pouco melhor sobre esse fenômeno. E aí a gente começa a ver como que funciona essa geração de eletricidade. Então, os estudos começaram aí, no final do século 17, e aí mais ou menos em meados do início do século 18 começam a se ter as melhores conclusões a respeito dessa intensidade dessas cargas. E aí, com o alavancar desses estudos, a gente tem um químico e físico importante nesse processo, que é o Galvani. O que ele percebeu? Que quando ele colocava um eletrodo no corpo de uma rã, e esse eletrodo ele é capaz de conduzir corrente elétrica. O que é isso? Ele pegava dois eletrodos diferentes e ele era capaz de fazer essa movimentação da perna da rã. Então ele começou a entender que o quê? Que existia uma chamada eletricidade animal. Não muito compreendida, porque a gente está aí no início do século XIX e a gente não entende muito o que eram esses fenômenos. Mas eles foram promotores para construção desse equipamento, que é a primeira pilha que a gente tem. A primeira pilha ela foi construída por volta, baseado no fenômeno que ele observou por Galvani, fazendo com que o contato que a perna da rã tinha em receber os eletrodos. E aí ele conseguiu perceber que que intercalando umas chapas diferentes com um algodão ou um tecido imergido em álcool, era-se capaz de criar eletricidade. Então a gente tem aí, em 1800 e pouquinho, a primeira pilha, chamada de pilha de volta, que é uma pilha de metais de cobre e zinco. E aí, isso foi um dos efeitos promotores para um dos experimentos mais famosos, que é a decomposição da água. Então, esses dois cientistas, Carlisle e Nicholson, eles foram responsáveis por criar esse primeiro fenômeno de eletrólise. O que ele fazia? Ele fazia a decomposição da molécula de água. Então, ele gerava a molécula de água, ela está sendo decomposta, ela acaba gerando oxigênio mais gás hidrogênio. Então, esse foi um experimento bastante interessante. Com descargas elétricas, concluiu-se que era capaz de degradar as moléculas, então romper as ligações. Com isso, foram geradas algumas fórmulas aí por Michael Faraday e Humphrey Davy. Eles viram que essa carga que acontece para acontecer esses princípios, ela estava relacionada principalmente com a quantidade de corrente elétrica que eu passo por um determinado produto e a identidade dos materiais, que alguns materiais são condutores e outros materiais não são condutores,
Isso a gente vai ver melhor lá na disciplina de tópicos em corrosão. E isso aqui foi promotor para as duas leis conhecidas que a gente tem, que é a primeira lei de Faraday e a segunda lei de Faraday. E elas são importantíssimas para que o quê? Para que a gente comece a desconstruir a ideia de que o átomo ele não é uma partícula indivisível. E aí a gente tem um outro cientista, que é o Crookes, que ele acaba criando uma ampola para a gente detectar como que funciona essa particularidade da eletricidade na matéria. Então o que ele fez? Ele criou um tubo de vidro com vácuo. Nesse tubo de vidro com vácuo, ele colocou uma substância, um gás, e ele fez o quê? Fez com que esse gás passasse por alta tensão. Então o que ele percebeu? Que a partir do momento que acontecia essas descargas, acontecia-se uma luminosidade que saía do cátodo em direção ao anodo. Então não sei se vocês estão percebendo, saía de um polo positivo e ia em direção a um polo negativo. Então é essa figura aqui, ó. Então essa luminosidade ele percebeu que o quê? Que ele poderia polarizar para poder ver qual que era a intensidade de carga que isso gerava. Então o que ele percebeu? Que essa luz que era gerada nessa alta descarga elétrica, quando ela teve contato com o ímã, ela sempre se deslocava para o polo positivo. Então ele detectou que o quê? Que a matéria ela também tinha cargas negativas. E até o momento ele não entendeu muito bem como que funcionava esse experimento dele, mas serviu para entender que a matéria ela também era constituída de cargas. E aí o físico Goodheidston ele fez o quê? Ele aproveitou essa ideia dos tubos de Crookes e fez a sua própria ampola. Modificando, ele foi capaz de ver com que o quê? Que era gerado um gás que saía do anodo e ia em direção ao cátodo. Então ele percebeu que o quê? Que gerava-se íons positivos. Então ele foi capaz de detectar que a matéria também tinha cargas positivas. Então, entendendo toda essa jogada, o químico J.J. Thomson ele foi capaz de entender e interpretar essas condições, esses experimentos, e ele foi capaz de determinar que o quê? Que o átomo ele poderia ser o que a gente chama de o quê? De uma esfera. Por quê? Dalton já dizia que o quê? Que o modelo atômico dele era uma esfera maciça. Então ele não desconstruiu essa ideia de que era uma esfera, mas era uma esfera o quê? Carregada com cargas positivas. Então esse sinal de maisinho aqui significa que o átomo ele tem o quê? Carga positiva em toda a sua estrutura. E que há elétrons incrustados na superfície desse átomo. Então tem elétrons distribuídos nessa superfície de positivo e negativo. E apontou que é extremamente fácil a remoção desses elétrons. Por que é fácil? Foi comprovado experimentalmente que eu consigo, por uma alta descarga elétrica, gerar uma luminescência, e essa luminescência ela sempre vai sair através do cátodo e ir em direção ao ânodo. Então, esse modelo atômico ele traz uma desconstrução de que o átomo ele não é divisível. Agora o átomo ele passa a ser o quê? Ele passa a ter cargas positivas, mas ele também passa a ter cargas negativas. Então a gente desconstrói a ideia de que o átomo ele não é uma partícula o quê? Divisível. Então hoje a gente encerra a nossa aula por aqui.
e eu espero vocês para a próxima aula.